Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1 de julho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 106 ao capítulo 108. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 106, nós vamos continuar rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Então aqui nós vamos ver que é uma continuação dos outros salmos, né? Que nós meditamos no dia de ontem. E nós vamos ver que, independente, né, do pecado, das consequências do pecado, da rebeldia, né? Nós vamos ver que a bondade de Deus, ela é interminável, ela é incalculável, né? E ele começa, aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam retidão, os que praticam justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, e visita-me com tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às maravilhas, nem se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Foram rebeldes junto ao Mar Vermelho, mas ele os salvou por amor ao seu nome, para fazer notório o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Fez-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou das mãos de quem o odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou, né? Então, nós vimos isso ontem, a trajetória, né, do povo que vai dar continuidade aqui no 106. Por exemplo, agora ele está falando, né, da saída do povo do Egito, da peregrinação no deserto, o Mar Vermelho que se abriu, Êxodo 15, né, nós estamos vendo aqui. Cedo, porém, esqueceram as suas obras e não guardaram os teus desígnios. Cobiçaram no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pedia, mas fez definhar-lhe a alma, né? Lembra que o povo desejou, né, comer a carne, a cebola, tudo que ele tinha lá no Egito? Deus deu-lhe pão, né, que foi o maná. Deus deu-lhe carne, que foi as cordonizes, né? Então tiveram inveja de Moisés no acampamento, tá lembrado disso? E Arão, o santo do Senhor, abriu a terra e tragou Datã, né, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou fogo contra o seu grupo e abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram ao ídolo fundido, Êxodo 32. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de uma novilha que come erva. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas ponteosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho, tê-los exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não houvesse interposto, impedindo que sua cólera o destruísse. Também desprezaram a terra prazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Números 14 está relatado aqui. Então lhe jurou de mão erguida que havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outra terra. Tiveram que se ajuntar
em Baal Peor e comeram o sacrifício dos ídolos dos mortos, assim como os tais ações promoveram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo do Senhor. Cessou a peste, ele foi imputado por justiça de geração em geração até para sempre. Números 25 conta esse episódio de Finéias, né? Depois de indignar-se nas águas de Meribá, por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. Isso custou a entrada de Moisés na terra prometida, está relatado em Números 20. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, não é? Antes se mesclaram com as nações e se apoderaram das obras, deram culto a ídolos, quais lhe converteram em laços. Juízes conta isso, desde o capítulo 2 tu vai ver juízes sendo levantado e o povo perecendo, juiz após juiz. Então ele vai relatar aqui tudo isso, né? Muitas vezes os libertou, mas ele provocaram com seus conselhos por sua iniquidade e foram abatidos, né? Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos de entre as nações para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. E aí nós vamos para o 107, que é Deus nos salvando em meio às tribulações. Mas iniciar, Salmo 107, rendei graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga aos remidos do Senhor, que o resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente ao Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto. Então você vai percebendo que é uma continuação, né? Apesar daqui iniciar um novo livro, né, na cronologia dos Salmos, você vai ver que é uma continuação daquilo que foi iniciado, né, lá no Salmo 105. Né? Ele começa bem dizendo no 103, no 105 ele começa a render graças e contar a trajetória do povo de Deus e vai continuar fazendo isso no 107, né? Conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e por sua maravilha para com os filhos dos homens, pois descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos nas aflições e os ferros, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalhos o coração cair e não houve quem o socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação, tirou-os das trevas, das sombras da morte e lhes despedaçou a cadeia. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha para com os filhos dos homens, pois azombou as portas de bronze e quebrou traças de ferro. E aí ele continua, sua alma aborreceu por toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou da sua tribulação. Rendam graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, né? Ofereçam sacrifício, ações de graça, proclamem com júbilo as suas obras, né? E aí ele continua trazendo, né, os benefícios do Senhor
no momento de aflição do povo de Israel. Então conta, né? Converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis d'água e terra seca em mananciais, e estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram a cidade em que habitaram. Semearam campos, plantai vinha, e tiveram farta colheita. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, foram humilhados pela opressão e pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele desprezo sobre os príncipes, os faz andar errante onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos, e os retos veem isso e se alegra, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio atenta para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor. E aí, por fim, nós vamos falar do 108, que é outro salmo de Davi, né? Para finalizar nossa leitura hoje, ele vai começar dizendo: firme está o meu coração, ó Deus, né? Isso lembra muito uma música do Kleber Lucas, que ele fala: firme está meu coração nas promessas de Deus, né? Então Davi, Kleber Lucas canta um salmo de Davi: e cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, despertai saltério, harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e mediarei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, e Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não nos rejeites, ó Deus. Tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-lhe auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Deixa eu orar por você. Senhor, em Ti faremos proeza. Senhor, em Ti está o nosso refúgio, o nosso refrigério em meio à angústia. Por isso nós rendemos graças a Ti, rendemos a Ti louvores, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e que a nossa vida seja um ato constante de render graças a Ti e ser, todos os dias grato por tudo. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.